Hoje eu, Sr. Sherlock, vou lhe ajudar a criar a base principal da sua história, os personagens. Eu pedi para que vocês votassem em alguns vídeos meus qual seria o próximo tema de vídeo para mim fazer. E esse eu achei até que interessante e bem importante de ajudar vocês. Isso vale mais para quem quer ir além do que só criar o seu personagem, para quem quer colocar ele realmente na história e fazer ele ser um personagem incrível. Eu vou utilizar como base a minha experiência criando personagens também de Neon, que é o meu mangá barra HQ mais longo que eu tô fazendo até hoje, e também baseado na história de One Piece, que é um mangá onde tem muitos personagens e que é feito pelo autor Eiichiro Oda, o gênio. E sem mais enrolação, eu queria pedir desculpa pra vocês porque parece que eu tô no meio de uma fazenda e vai sair um monte de passarinho falando também no vídeo, então peço desculpas aí. Pelo menos eu tô num lugar mais calmo e tranquilo. Existem 5 bases principais para você criar os seus personagens. E eu vou estar trazendo elas aqui para vocês. E vamos começar com a primeira base, que é o desejo central, ou a força motriz. Para criar a psicologia do seu personagem, você deve entender a diferença do que ele acha que quer e o que ele realmente precisa. Às vezes ele pensa uma coisa, ele quer naquele momento, mas tem uma coisa lá no fundo do coração dele que ele realmente precisa, que ele necessita. Para facilitar, imagine que você está sentado num bar tomando um shake com o seu personagem, que é o seu melhor amigo ou sua personagem, e faça 2 perguntas ao seu personagem. O que ele diria que é o seu objetivo de vida se alguém perguntasse? A resposta que você imaginar ele respondendo é o desejo externo. Agora a outra pergunta: o que falta na alma dele ou dela para que ele seja genuinamente feliz? E esse é o desejo interno, aquele lá no fundo que não é tão explícito assim. Você pode anotar e escrever a rotina do seu personagem, mostrando como a falta desse desejo interno deixa ele incompleto ou frustrado no dia a dia. Escreva pequenos roteiros. Imagine ele passando por uma situação em que ele sinta falta daquele desejo interno. Pode ser uma pessoa, pode ser algo que ele deixou de fazer no passado, pode ser algo que ele perdeu também. Conectando com One Piece, o Oda ele é mestre em alinhar esses 2 pontos. Por exemplo, o desejo do Luffy é ser o rei dos piratas. É algo concreto que ele deixa bem claro. Porém, o seu desejo interno, psicológico, é a liberdade absoluta. Para ele, ser o rei dos piratas é simplesmente a pessoa mais livre do mundo. Ele faz o desejo externo servir como um guia, um veículo para expressar a filosofia interna do personagem. A segunda base, a mentira e a mudança, o arco psicológico. Todo personagem começa a história com um ponto cego ou uma visão distorcida do mundo, uma visão que a gente percebe que aquilo não é tão legal. Pode ser gerado por suas experiências passadas, no que ele viu, no que ele sofreu. O amadurecimento dele depende de quebrar essa ilusão. Na prática, primeiro defina a mentira. Pode ser algo como: eu não posso confiar em ninguém, ou meu valor depende de quanto eu sou útil. Durante a história, coloque o seu personagem em situações onde agir baseado nessa mentira que ele tem na cabeça cause dor a ele ou à família, aos amigos próximos. Possa ele escolher entre manter o próprio orgulho, que é essa mentira, ou aceitar a realidade, que é a verdade, para vencer esse conflito ou essa luta. Conectando com One Piece, ele trabalha isso nos arcos de recrutamento. A Nami acreditava na mentira de que podia carregar o peso de salvar aquela sua vila sozinha e que os piratas eram apenas a escória. Daí, Oda ele coloca uma situação de desespero absoluto, onde essa mentira desmorona completamente, forçando a Nami a aceitar a verdade. Ela precisa de amigos e pode confiar no Luffy. O arco psicológico dela se completa quando ela finalmente pede ajuda para ele. A terceira base, as contradições, a humanidade. Personagens lineares, aqueles que são sempre corajosos, sempre maus ou sempre fortes, parecem robôs. A tridimensionalidade nasce quando o personagem age contra o seu próprio estereótipo. Na prática, faça o seguinte: escreva uma lista com
3 principais qualidades do seu personagem. Ao lado de cada uma, force um comportamento oposto. Se ele é um estrategista brilhante, dê a ele uma superstição boba que arruína os seus planos. Ele pode ser um cientista muito incrível, mas ele tem uma superstição do gato preto, e isso deixa ele mais humanizado. Se ele é um assassino implacável, faça-o adotar e cuidar obsessivamente de um animal de rua. Essas rachaduras na armadura revelam a verdadeira personalidade do personagem. Em One Piece, o Oda usa o contraste de gags ou gags. Para isso, o Zoro é um guerreiro formidável, forte pra caramba, focado, tem aura e seriedade. A contradição, ele se perde em caminhos em linha reta. Essa quebra ridícula deixa o personagem mais humanizado, faz a gente se conectar mais ainda com o personagem. Outro exemplo bem fácil é o Brook, um esqueleto vivo com um passado melancólico de 50 anos de solidão, mas que faz piadas infames de pum e pede pra ver calcinhas. A comédia esconde e protege a dor. A quarta base: a âncora de empatia, a conexão com o leitor. O público que vai ler a sua história, seu mangá, sua HQ ou seu livro, se você está escrevendo um livro, não precisa provar as ações do personagem. Ele pode ser um vilão, um anti-herói que até mata, por exemplo, mas ele precisa se identificar com a sua dor ou respeitar o seu código moral. Por exemplo, crie um momento salve o gato logo no início da história. Mostre o personagem fazendo algo altruísta, injustiçado ou sofrendo por algo fora do controle. Daí estabeleça também o seu limite moral que ele nunca quer quebrar. O que esse personagem nunca faria, mesmo que isso custasse a sua vida ou o seu objetivo. Conectando com One Piece, o Oda ancora a empatia através do sacrifício e do respeito ao próximo. Por exemplo, o Sanji é um cozinheiro arrogante e mulherengo, mas a sua âncora de empatia é o seu código absoluto. Ele alimenta qualquer pessoa que esteja com fome, mesmo que seja um inimigo cruel, como o Jin em Baratie. Ele prefere morrer do que chutar uma mulher. Esses limites morais inegociáveis fazem o leitor amar o seu personagem, independente dos seus defeitos. A quinta base: a função narrativa e dinâmica. O papel no grupo. Um personagem só é verdadeiramente compreendido quando ele é colocado em atrito com os outros, por exemplo, seus amigos. O choque de personalidades revela quem eles são, facilitando ao criar um grupo ou uma dupla, um trio. Faça como se fosse uma matriz de relacionamento. Defina como o personagem A enxerga o personagem B. Exemplo: eu acho ele irritante, mas eu respeito muito a sua força, e vice-versa pelos outros também. Garanta que cada membro do grupo represente uma voz filosófica diferente na história. Pode ter o cético, o otimista, o pragmático, o idealista. Em One Piece, o Chapéu de Palha são uma engrenagem perfeita de contrastes. Quando o grupo enfrenta um problema grande, um novo vilão, a reação em cadeia é instantânea. O Usopp e o Chopper já entram logo em pânico, que é o medo humano. A Robin faz um comentário morbidamente calmo, é o pragmatismo sombrio dela. O Zoro saca logo as espadas na ação direta. E o Luffy? O Luffy vai direto pra porrada, menino. Começa a rir, que é o otimismo puro. E cada um desses personagens são diferentes um do outro. Isso que deixa mais dinâmico. E o Oda não deixa ninguém sem função. Cada um reage com base na sua própria psicologia, criando uma química orgânica e viva. Se você está começando a criar seus personagens agora, eu aconselho você fazer uma história curta com poucos personagens. Vai ser mais fácil de você conectar cada um, como eu já falei, deixar o que cada um vê no outro. Você vai querer fazer algo enorme, algo incrível com muitos personagens, e no final ter só um monte de personagem aleatório sem motivo nenhum e que ninguém vai gostar. Então procure fazer menor. Para você que ainda não leu Neon, eu vou resumir os personagens principais para você. O Kael é o garoto que quer salvar todo mundo porque ele não suporta ver as outras pessoas sofrerem como ele sofreu. O Brian parece só o mais leve, o piadista, mas no fundo quer provar que é mais do que pose. Lily tenta cuidar de todo mundo, como se não pudesse errar nunca. E a Liz é a mais livre por fora, justamente porque ainda tá tentando descobrir quem ela é por dentro. E o mais legal é que eles não funcionam só sozinhos. O Brian puxa o Kyle pra fora da escuridão, a Lily segura o grupo de pé e a Liz desestabiliza todo mundo o suficiente para revelar a verdade de cada um. E nesse vídeo eu
Eu falei mais da parte teórica de como os personagens funcionam. Mas se vocês gostarem muito, se esse vídeo tiver um bom desempenho, Eu faço a parte 2 falando mais sobre o design dos personagens, que é mais o design, o desenho, as características visuais do personagem. então compartilha para seus amigos, deixa um comentário, curte o vídeo e se inscreve, que é o mais importante, porque isso me motiva ainda mais a trazer conteúdos para vocês aqui no YouTube. Trazer a história de Neon, como é que eu tô fazendo todo o processo, porque eu amo fazer isso. Peço muito a força de vocês e que para você que ainda não leu Neon, acesse a Flipthrough ou a Caricari no seu Google Chrome e pesquise lá por Neon na barra de pesquisa. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também na descrição do canal. É só você acessar lá e ser feliz. Já chegamos a 2.000 inscritos e também a 1.000 no Instagram, galera. Meu Deus, 1.000 no Instagram. É tão bom ver Neon crescendo. Tenha um bom dia, tenha uma boa tarde e tenha uma boa noite.